No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados com preocupações. Desde sons de notificações até a pressão de atender às expectativas das pessoas, a ansiedade parece ser um problema mais proeminente nestes tempos. Notícias e problemas de todo o mundo podem nos fazer sentir pesarosos. A Bíblia aborda essa questão. Um dos ensinamentos mais famosos de Jesus sobre isso é encontrado no Evangelho de Mateus, onde ele se refere aos pássaros como parte de sua lição. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida. O que vocês comerão ou o que beberão, nem sobre o seu corpo, o que vestirão. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhem para os pássaros do céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e ainda assim o Pai Celestial os alimenta. Vocês não valem muito mais do que eles? Mateus 6, versos 25 e 26. Neste trecho, Jesus usa o exemplo dos pássaros para ensinar sobre a confiança em Deus e encorajar seus ouvintes a confiar na provisão de Deus. Nessa breve comparação, Jesus usa os aspectos fáceis de entender da natureza para compartilhar um conhecimento profundo. Usar pássaros como um símbolo de liberdade e leveza toca o coração de alguém que está estressado e preocupado com o futuro. Isso significa que os pequenos detalhes da vida mostram uma grande verdade, que o cuidado e o suporte de Deus estão sempre lá. Quando Jesus fala sobre pássaros, ele estava realmente mostrando uma ideia maior de que Deus, que cria belas flores e controla o tempo, se importa ainda mais com as almas das pessoas. Lemos, não se preocupem com a sua vida. Não devemos nos preocupar com coisas mundanas, porque a vida é mais do que isso. Você pode ser tão infiel a Deus através do cuidado, assim como através da cobiça. O que vocês comerão, ou o que beberão, o que vestirão. Aqueles que vivem sem Deus tendem a focar em 3 coisas principais: satisfazer seus desejos corporais, acumular posses materiais e buscar reconhecimento e status. Tais pessoas muitas vezes adoram seus próprios desejos e conquistas, colocando seus próprios interesses egoístas acima de tudo. Não se preocupem. Há uma diferença entre um senso de responsabilidade piedoso e uma preocupação descrente e desconfiada. No entanto, a preocupação descrente muitas vezes se disfarça de responsabilidade. Você não pode dizer que Jesus Cristo alguma vez se preocupou com o que ele deveria comer ou beber. Sua sustentação vinha de cumprir a vontade de seu Pai. Devemos focar nas questões finais da vida e confiar no nosso Pai Celestial com as coisas materiais, evitando a preocupação. Lemos, a vida não é mais do que o alimento, a preocupação com as necessidades físicas, que reduz o homem a um animal, é a preocupação da qual Jesus falou. No entanto, você tem uma vida além disso com questões eternas a perseguir. É importante lembrar que, assim como Deus provê para os pássaros e cuida deles, Ele também cuidará de nós. No entanto, devemos notar que os pássaros não se preocupam, mas trabalham. Eles não ficam ociosos esperando que Deus proveja para eles. É essencial entender que Deus é o supremo governante do universo e até a alimentação da menor criatura está sob sua preocupação. Vocês não valem muito mais do que eles. A razão pela qual muitas pessoas se preocupam com coisas materiais é porque não entendem quanto Deus os ama e cuida deles. Mateus 6, versos 27 ao 30. E quem de vocês, por se preocupar, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como os lírios e as flores do campo crescem. Eles não trabalham, nem fiam para fazer roupas. Mas eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e esplendor, se vestiu como um deles. Mas se Deus veste assim a grama do campo, que hoje está viva e verde, e amanhã é cortada e lançada como combustível na fornalha, não vestirá Ele muito mais vocês? Vocês de pouca fé? Qual de vocês, por se preocupar, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Preocupar-se não alcança nada.
não acrescenta nada às nossas vidas. Preocupação é autoderrotante e inútil. Preocupar-se pode nos prejudicar em vez de acrescentar à nossa vida. O estresse contribui para doenças e saúde precária. Deus até cuida da grama do campo. Portanto, Ele certamente cuidará de você. Estamos confiantes no poder e cuidado de um Pai Celestial amoroso. Vocês de pouca fé. Pouca fé não é um pequeno defeito, pois agride grandemente o Senhor e perturba profundamente a mente pensar que Ele deixaria seus próprios filhos enquanto veste os lírios. Oh, pouca fé, aprenda melhores maneiras. Você tem um Pai Celestial que conhece suas necessidades. Mateus 6, versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem ou fiquem ansiosos, perpetuamente inquietos, distraídos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou com o que vamos nos vestir? Pois os gentios pagãos procuram ansiosamente todas essas coisas. Mas não se preocupem, pois o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, não se preocupem. Somos chamados a conhecer uma libertação da preocupação e ansiedade que vem do cuidado com coisas materiais. Jesus fez uma comparação entre as vidas daqueles que não conhecem Deus e estão separados dele e as vidas daqueles que conhecem Deus e são cuidados por ele de maneira incondicional. Aqueles que têm um relacionamento com Deus não precisam procurar por mais nada. Mateus 6, verso 33. Mas busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, seu modo de agir e ser correto, a atitude e o caráter de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas também. Lemos: mas busquem primeiro o reino de Deus. Ao colocarmos nossas prioridades em ordem, este princípio deveria servir como o princípio orientador para nossas vidas. Por outro lado, é errôneo acreditar que isso é apenas mais uma prioridade que precisa ser adicionada à nossa lista de prioridades e que deve ser colocada em primeiro lugar. Em vez disso, priorizamos o avanço do reino de Deus em tudo que fazemos. Por exemplo, raramente temos que escolher entre honrar a Deus e amar nossas esposas ou ser bons trabalhadores. Honramos a Deus e buscamos primeiro o reino de Deus sendo bons maridos e bons trabalhadores. Além disso, devemos manter esta frase em seu contexto imediato em mente. Jesus nos lembra que o nosso bem-estar corporal não é um objeto valioso para dedicar nossa vida, e isso é um lembrete de que devemos seguir seus ensinamentos. Se você acredita que a busca pela riqueza é digna de adoração, então você está fadado a uma vida cheia de preocupações. Jesus não simplesmente os instou a parar de se preocupar, mas ele os instruiu a se preocuparem, em vez disso, com o reino de Deus. Só se pode desistir de um hábito ou paixão em troca de um hábito ou paixão ainda mais forte. Portanto, para cumprir os requisitos desta passagem, deve-se fazer um firme compromisso de buscar e realizar a vontade de Deus, alinhando-se completamente com seu propósito. E essa dedicação tem que vir antes de qualquer coisa. Quando uma pessoa se arrepende e se torna cristã, sua primeira e fundamental escolha é buscar o reino de Deus. No entanto, todos os dias depois disso, nossa vida cristã ou reforçará essa decisão, ou a negará. Mateus 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem o seu próprio mal. Lemos: não se preocupem com o amanhã. Se você deve se preocupar, preocupe-se apenas com as coisas de hoje. A maioria das nossas preocupações são sobre coisas que não podemos controlar, o que é tolo e prejudicial. Suficiente para o dia é o seu próprio mal. As palavras de Jesus, suficiente para o dia é o seu próprio mal, servem para nos lembrar da importância de aproveitar ao máximo cada dia individual. Não é ruim pensar sobre o passado ou planejar para o futuro. De fato, ambas essas coisas são benéficas até certo ponto. No entanto, é simples permitir-se ficar excessivamente fixado no passado ou no futuro.
a ponto de o momento presente e os desafios que ele apresenta serem negligenciados. Jesus quer que honremos o passado, preparemos para o futuro, mas concentremos nossa atenção no aqui e agora. A época de Jesus é muito diferente da nossa. Jesus de Nazaré estava vivo durante um tempo que chamamos de período judaico do Segundo Templo, que é de cerca de 4 anos antes da Era Comum até 30 anos na Era Comum. Esse tempo foi caracterizado pela ocupação romana da terra natal judaica. Viver sob o controle romano estava cheio de conflitos políticos e questões entre diferentes grupos sociais. O povo judeu, embora autorizado a praticar sua religião, era fortemente taxado e vivia sob a constante presença da autoridade romana, o que muitas vezes levava a sentimentos de opressão e um desejo por libertação. Muitas pessoas que viveram durante o tempo de Jesus eram muito pobres. Eles passavam dificuldades porque tinham que pagar muitos impostos e muitas vezes trabalhavam em fazendas que eram propriedade de pessoas ricas que não moravam lá. A vida era difícil porque eles apenas ganhavam o suficiente para viver dia a dia. E eles esperavam que Deus lhes trouxesse algum alívio. Isso fez com que todos ficassem realmente preocupados e com medo sobre suas vidas e o que ia acontecer em seguida. A pessoa comum no tempo de Jesus tinha inúmeras preocupações. Naqueles dias em que a maioria das pessoas eram agricultores, eles dependiam muito de suas plantas e animais para viver. Eles estavam frequentemente estressados com o clima porque coisas como falta de chuva, água demais ou pragas poderiam arruinar todo o seu trabalho em um ano. Além disso, ficar doente era uma grande preocupação, porque não havia muito conhecimento médico, e doenças poderiam rapidamente matar muitas pessoas em uma família sem muito aviso. Além disso, o clima religioso e político adicionava camadas de ansiedade. As pessoas esperavam por um Messias para libertá-las do domínio romano e restaurar o reino de Israel. Eles viviam sentindo que o reino de Deus chegaria muito em breve, e embora estivessem animados com isso, também tinham medo de não cumprir suas responsabilidades religiosas e morais. Jesus, um comunicador magistral, frequentemente empregava parábolas e referências à natureza em seus ensinamentos, para abordar as verdades complexas e profundas da vida, fé e obediência a Deus de maneira que fosse relacionável e compreensível para sua audiência. Parábolas são histórias simples usadas para ilustrar lições morais ou espirituais, e Jesus as usou para revelar as verdades sobre o reino de Deus de maneiras que contornavam as defesas de seus ouvintes e falavam diretamente aos seus corações. Jesus usou imagens da natureza para fazer um ponto forte para as pessoas que o ouviam. A maioria dessas pessoas via regularmente como a vida poderia ser difícil para animais e plantas. Quando Jesus falou sobre os pássaros que todos conheciam, não importa se eram ricos ou pobres, ele estava dizendo que Deus cuida de todas as coisas vivas. Essa era uma mensagem reconfortante para as pessoas que frequentemente se preocupavam em ter o suficiente para viver. Os pássaros estão sempre ao nosso redor em cidades movimentadas e no campo pacífico. Sempre que você vir uma dessas criaturas, quando começarmos a nos preocupar com todas as coisas que poderiam dar errado ou sentir que não temos o suficiente, pense nos pássaros voando sem uma preocupação no mundo. Eles não estressam sobre a vida se sempre têm o que precisam. Isso nos lembra de confiar e deixar ir nossos medos, acreditando que, assim como Deus cuida dos pássaros, Ele também cuidará de nós. Eles não trabalham duro na agricultura ou estressam com as colheitas. Eles não armazenam comida em celeiros, mas ainda assim têm o suficiente para comer. Eles vivem sem as grandes preocupações que geralmente temos. Eles não estão preocupados com de onde virá sua próxima refeição. É como se tudo de que precisam fosse simplesmente dado a eles pela natureza ou por Deus. Os pássaros não ficam ansiosos sobre o que vem a seguir
ou sobre ficar ricos. Eles apenas vivem, levando a vida um momento de cada vez, confiando que serão cuidados. Essa imagem nos mostra algo muito diferente do que frequentemente experimentamos como humanos. Nós geralmente estressamos sobre o futuro, imaginando se teremos o suficiente e se estaremos seguros. Mas Jesus, na Bíblia, em Mateus 6:27, pergunta se a preocupação pode nos dar mais tempo de vida. Ele está fazendo o ponto de que se preocupar não nos ajuda. Olhe para os pássaros, eles não se preocupam com o amanhã, mas ainda conseguem viver cada dia. Eles estão vivendo sem estresse, o que é o oposto de como vivemos com todas as nossas preocupações e noites insones. A lição dos pássaros é dependência de Deus, viver no presente. A preocupação pode se infiltrar em nossas vidas, às vezes um pouco e às vezes muito. A Bíblia, cheia de sabedoria milenar, fala sobre esse sentimento humano comum de uma maneira que é ao mesmo tempo direta e significativa. Entender quais coisas na vida você pode controlar e quais você não pode é muito importante. A oração da serenidade, que não é exatamente da Bíblia, mas ainda reflete seus ensinamentos, diz isso de uma maneira bonita. Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Na Escritura, esse princípio aparece quando o próprio Jesus ensina em Mateus 6:27. Cristo está dizendo que se preocupar com coisas que não podemos mudar é inútil. Ele sugere que devemos nos concentrar nas coisas que podemos realmente fazer algo a respeito. A narrativa da Bíblia incentiva uma postura de fé como antídoto para o medo. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Isso é um convite para se inclinar para uma fé que não é cega, mas vê além das tempestades imediatas, reconhecendo uma soberania que é mais grandiosa do que nossos problemas. Olhem para os pássaros do céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim o Pai Celestial os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que eles? Mateus 6, verso 26. Quando pensamos em como os ensinamentos de Jesus se aplicam às nossas vidas agora, é importante realmente pensar sobre e entender o que ele diz. Hoje em dia, a vida está cheia de estresse e se move muito rápido, mas tirar um tempo para pensar profundamente pode ser calmante. Podemos aprender com os pássaros que não estressam com a vida, o que nos lembra de confiar em Deus, que sempre cumpre suas promessas. Jesus nos diz para não estressarmos com o futuro, porque cada dia vem com seus próprios desafios. Jesus nos ensinou a olhar para os pássaros e não se preocupar, e esse conselho ainda funciona muito bem hoje. Vamos ficar felizes e confortáveis em como Deus criou a natureza para funcionar, porque essa é a maneira de encontrar a paz comum que Jesus quer para nós. Pai Celestial, na tranquilidade do mundo que criaste, onde pássaros voam sob o grande céu, vimos até ti em busca da calma que tão facilmente nos dá. Ficamos maravilhados com como criaste tantos pássaros coloridos diferentes que enchem o céu com sua música e voam livremente, sem quaisquer preocupações. Desejamos ter a mesma confiança no que está à frente. Esses pássaros nos lembram que teu amor e cuidado por nós são ainda maiores do que por eles. Quando começarmos a nos preocupar e nos sentirmos sobrecarregados, lembre-nos dos pássaros do ar. Eles não trabalham duro armazenando comida, mas tu cuidas deles. Lembra-nos de que significamos ainda mais para ti. Ajude-nos a parar de ter medo e ter fé como os pássaros voando alto, sabendo que nos amas e nos mantém seguros. Permita-nos entregar nossas preocupações a ti, porque tu apoias tudo, grande e pequeno. Permita-nos acordar todos os dias como os pássaros, não preocupados com o que precisamos, confiando que tu nos darás o que precisamos. Permita-nos sentir calma,
sabendo que és tu quem cuida de nós, nos mantém seguros e nos ajuda em tempos difíceis. Ensina-nos a ver os pássaros como lembretes de teu cuidado por nós, para saber que sempre somos lembrados por ti. Com isso em mente, que nossas preocupações se dissipem, dando espaço para nos tornarmos fortes e seguros por causa de tuas promessas e amor. Em nome de Jesus, quem fez a tempestade parar e nos dá paz. Em reflexão aos ensinamentos de Jesus e à sabedoria eterna contida nas Escrituras, somos convidados a olhar para a criação com olhos de fé e confiança. As lições dos pássaros nos ensinam a viver no momento presente, confiando na providência divina que transcende nossas preocupações diárias. Que possamos levar essa mensagem de esperança e serenidade para cada aspecto de nossas vidas, recordando-nos da promessa de que somos cuidados infinitamente mais do que os lírios do campo e os pássaros do ar. Neste mundo acelerado e muitas vezes ansioso em que vivemos, que a simplicidade e a confiança dos pássaros nos inspirem a soltar as amarras da preocupação, abrindo nossos corações para a paz e a presença amorosa de Deus. Que esta reflexão seja um lembrete constante da nossa verdadeira prioridade, buscar o reino de Deus e sua justiça acima de tudo, confiando que todas as nossas necessidades serão atendidas conforme a sua vontade perfeita. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.